tenso. Um crime de repercussão durante o feriadão em Florianópolis envolve um gaúcho que está preso, confessou o assassinato de Catarina Karsten, 31 anos, numa trilha muito conhecida de Florianópolis. Quem mora, quem visita Floripa conhece, é a Praia do Matadeiro, a trilha da Praia do Matadeiro. A Catarina era aluna de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e depois de informações, inclusive de ajuda de imagens, a polícia chegou a um morador do sul da ilha, Giovanni Correia Maier, 21 anos. Nós vamos conversar agora com um delegado, diretor da Polícia Civil de Santa Catarina na Grande Florianópolis, delegado Pedro Mendes. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Delegado, o que a Polícia de Santa Catarina já descobriu sobre esse caso? Então, logo ocorreu o crime, a Polícia Militar foi acionada e em buscas conseguiu, através de moradores, identificar quem seria o autor, né? Então foi à residência dele, conversou com ele, ele confessou o crime, portanto ele foi apresentado na central de plantão policial, onde foi autuado em flagrante. Após o flagrante, ele foi apresentado uma audiência de custódia, onde a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Agora, diligências faltantes estão com a Delegacia de Homicídios, né, juntada de laudos periciais, algumas imagens, oitiva de testemunhas para a finalização da investigação. Delegado, ela, como disse o Stout, né, era uma trilha ali na Praia do Matadeiro, mas ela não estava, porque daqui a pouco a gente escutando esse termo, parece que a pessoa está fazendo algum tipo de aventura, né, e tal. Não, ela estava indo para aula de natação, ela estava cumprindo a rotina dela. Eu queria que o senhor explicasse como é que foi esse ataque, né? Ele estava escondido, ele já estava aguardando, ele queria já fazer isso? O que a polícia já investigou em relação a isso, a maneira, o modus operandi dele? Tem uma imagem até que já está na imprensa, né, onde aparece ele escondido, assim, atrás de uma lixeira, verificando as pessoas que passavam, né? Então a gente percebe sim que ele foi algo premeditado. Realmente não é uma trilha fechada, é uma passagem que dá acesso à Praia do Matadeiro, muito frequentada tanto por turistas, por moradores, né? E a gente, no seu interrogatório, ele confessou os fatos e falou que foi tomado por alguma voz na cabeça dele que falava que ele deveria fazer aquilo, né? Algo sem muito sentido, e infelizmente praticou esse crime, culminando aí na morte da Catarina, né? Delegado, ele vai ser investigado também, suspeito de estuprar uma idosa de 69 anos dentro da casa dela em 2022. É um crime que já estava com inquérito encerrado e que agora foi retomado em função desse novo caso. Isso tinha 17 anos, né? Tinha 17 anos, né? Um caso anterior. Hoje ele tem 21 anos. Isso vai contribuir de alguma forma para essa investigação atual que envolve a Catarina? Ele fala alguma coisa sobre esse caso? Não, na verdade, quando ele foi preso, né, a gente foi verificar se ele tinha algum histórico criminal e chamou a nossa atenção que ele constava como testemunha de um crime de estupro que teria ocorrido em 2022, né? Então, quando a gente foi ver esse procedimento, só para vocês terem uma ideia, na delegacia da mulher aqui em Florianópolis, só esse ano na capital aqui, foram mais de 1.800 procedimentos, né? Então é muito procedimento, é um volume gigantesco. Então quando a gente foi ver, a gente não lembra de todos os casos de cabeça, impossível, né? Então quando a gente foi analisar esse procedimento onde ele constava como testemunha, a gente foi ver e viu que realmente, quando ele tinha 17 anos, houve um estupro de uma idosa e na ocasião ele era ajudante de um jardineiro lá, né? Que estava cuidando do jardim. E nas investigações se ouviu uma série de pessoas, inclusive esse jardineiro, inclusive o Giovanni na época, né, que era menor de idade, e não se conseguiu chegar a uma autoria dos fatos, motivo pelo qual o inquérito foi relatado, onde não se chegou à autoria, e arquivado aguardando maiores indícios, né, caso aparecessem novos indícios. E agora, como ele foi preso por um crime de estupro, a gente pede que esse inquérito policial seja reaberto para que novas diligências sejam feitas e para a gente ver se realmente foi ele o autor
ou não, né? Não necessariamente foi ele. Óbvio, o fato dele ter cometido esse crime hoje chama muita atenção dos investigadores, mas não necessariamente foi ele que fez. Pode ser que sim, pode ser que não. Novas diligências vão ser feitas no caso de 2022. O Giovanni Correia Maier, 21 anos, natural de Viamão. A gente está falando de um caso de 2017, ou seja, ele já estava há um tempo aí em Florianópolis. O que se sabe sobre ele? O senhor falou que nesse histórico que vocês foram conferir, se ele tinha histórico, tinha esse caso como testemunha. O que ele fazia da vida? O que a polícia já descobriu? Ele tem algum histórico de esquizofrenia, de uso de drogas? Pelo que a gente apurou nos sistemas policiais, ele não tinha nenhuma passagem policial como suspeito, investigado ou indiciado, né? Tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Tinha essa que ele aparece como testemunha. Agora, os pormenores da investigação eu não vou saber te dizer, porque está a cargo do delegado que lavrou o auto de prisão em flagrante e agora com o delegado da homicídios aqui de Florianópolis. O senhor não tem nem a informação qual era o trabalho, porque a informação é que ele morava na praia da Armação. Da Armação, isso, isso eu vi que ele morava na praia da Armação. Mas como eu te disse, o interrogatório, essa conversa é feita com o delegado que está cuidando do caso, né? Eu, na função aqui de diretor, é mais essa parte administrativa de tocar aqui a diretoria. Quem está lá no caso mesmo são esses dois colegas aí. E essa questão que ele diz de vozes na cabeça dele, disseram para ele cometer esse crime pavoroso, já foi apurado algo em relação a isso? Se ele tomava algum tipo de medicação para, não sei, alguma esquizofrenia grave, algo nesse sentido? Porque pode ser uma linha, me parece, de defesa para ele mais adiante, para que seja um atenuante, né? Eventualmente, me parece, delegado. Pode ser, no interrogatório dele ele pode alegar o que quiser, inclusive pode até ficar em silêncio, né? Claro. É um direito que cabe a ele, então ele alegou isso. A gente, no nosso procedimento, dá essa oportunidade para ele falar o que ele quiser, né? Se ele está inventando, se ele está mentindo, se ele quer ficar em silêncio, é um direito que cabe a ele, e agora cabe nós, policiais, a Polícia Civil, Polícia Judiciária, tentar desconstruir, né? Ou seja, buscar a verdade dos fatos, né? Delegado, ele menciona em algum momento se ele escolheu a Catarina ao acaso como uma vítima ou se ele conhecia ela de alguma forma ou estava observando mulheres que passavam por ali? Ele chega a mencionar isso no depoimento? Não, pelo que eu conversei com os colegas, foi algo ao acaso mesmo, né? Por ele ser morador lá da região, e ela está passando lá. Mas, como eu disse, novas diligências, ainda é tudo muito recente, né? Novas diligências agora com ele preso preventivamente, então o delegado de polícia vai ter um tempo maior para fazer agora as diligências faltantes, como eu disse, a juntada de laudos periciais, oitiva de novas testemunhas, buscar novas imagens, eventualmente até interrogar ele novamente para entender melhor essa dinâmica dos fatos e a gente dar um desfecho condizente ao fato. Delegado, algo que contribuiu bastante para a polícia chegar até ele foram as imagens, né, que o senhor mencionou, acho que são de câmeras de moradores, inclusive, daquela área ali, isso? Isso, exatamente. Essas câmeras foram fundamentais para a polícia militar conversar com pessoas e as pessoas reconhecerem até ele, né? Pode ser tal pessoa, e quando foram na residência dele, ele prontamente confessou aos policiais militares, inclusive foi apreendida aquelas roupas que aparecem nas filmagens. Isso é algo, sem dúvida, que a gente, como sociedade, assim, precisa celebrar, né, Kathleen? Porque antigamente não havia essa proliferação de câmeras, né, Stout? Um sujeito como esse, que estupra uma mulher e que é suspeito, né, a polícia vai investigar, de ter estuprado 4 anos atrás, talvez fosse se tornar um serial killer, né? Porque não havia câmeras, não havia esse tipo de registro com muita frequência. Então me parece, né, delegado, que vários casos de criminosos que poderiam reincidir muitas vezes acabam não fazendo isso, porque hoje, felizmente, tem essa tecnologia também que impede, né? Com certeza, ajuda muito as investigações, essas câmeras. Agora, em Santa Catarina, a gente está com um projeto grandioso das câmeras com reconhecimento facial, já temos de reconhecimento de placas, né? Então é sempre a tecnologia vindo a favor aí da segurança pública. Delegado Pedro Mendes, diretor da Polícia Civil na Grande Florianópolis, muito obrigado, bom trabalho. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde. Portanto, está preso Giovanni Correia Maier, 21 anos, gaúcho, confessou
e agora segue a investigação para a finalização do inquérito pela Polícia Civil, depois remeter ao Ministério Público e por consequência, na sequência, depois a Justiça. O estupro e o assassinato de Catarina Karsten, 31 anos, na trilha da Praia do Matadeiro, em Florianópolis, na sexta-feira pela manhã, início de manhã. Ela que estava se dirigindo para a aula de natação. Um caso horroroso. Final de semana que o feriadão teve em Santa Catarina muitos gaúchos, e tem um outro caso